Nossas saudações a todos que estão ligados a nós através da TV SEAC em Bauru, São Paulo, e da TV Chico Xavier, Campina Grande, na Paraíba. A todos, nossa gratidão. É sempre um prazer e uma alegria estar com vocês. E convidamos a todos para que elevem o seu pensamento. Deus nosso Pai, conceda-nos a serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar. A coragem, Pai, necessária para mudar aquele que podemos e que devemos fazer. E a sabedoria para saber discernir entre as duas coisas. Vivendo assim, um dia de cada vez e recebendo as dificuldades como o caminho que nos leva à luz, compreendendo que este mundo é tal qual é, confiando na condução de nosso Pai Celestial, e que encontremos aqui o conforto e o esclarecimento que necessitamos. Dai-nos, Pai, momentos de muita paz. Estamos aqui em nome do Grupo Aulas da Vida, dentro do tema deste mês, Aprendizagem. Desenvolveremos o título Aprender a Agradecer. Mas questionamos: é possível darmos graças por tudo? Alguém já apontou uma arma na sua direção? Tomaram o seu celular, sua bolsa, sua carteira? Levaram seu carro, sua moto? Já sofreu uma tentativa de golpe pela internet? Quando você observa esse cenário global, o que vê? Crise econômica, fome, guerras, rumores de guerras, terrorismo, atentados covardes a escolas, terremoto, vírus assustadores, inundações, desastres causados pela ambição, acidentes de trânsito, corrupção. Onde, então, encontrar luz nessa sombra sem fim? Sempre há luz, se formos capacitados para vê-la, ou, ao menos, se fôssemos potencialmente corajosos para ser a própria luz. Apresentamos ainda um outro questionamento. O que é aprender? Aprender é um processo do qual se espera uma mudança de atitude. Uma vez que o aprendizado ocorra, jamais seremos os mesmos. Lembramos também que a educação é uma porta trancada por dentro. Para que se estabeleça, então, depende exclusivamente de cada um de nós. Mas o aprendizado é um processo contínuo, sem fim. E por tudo isso que se torna uma proposta ousada lançada por Amália, a nossa coordenadora do grupo, a educação, o aprendizado. Antes de iniciarmos, precisamos relembrar algumas premissas. Lembramos da lei de sociedade em O Livro dos Espíritos, que diz: somos livres em nossas escolhas, porém nós somos solidários em todas as consequências. Lembramos também que somos espíritos encarnados, que estamos em crescimento. Se você está encarnado, não se engane, você não está pronto. Isso consta em O Livro dos Espíritos. A Terra é um planeta de expiação e provas. Outro item a ser registrado. As suas características todos nós sabemos. Temos também que ter consciência de nossa capacidade de aprender, porque ela está vinculada ao nosso conhecimento já adquirido. Porque compreendemos com base naquilo que conhecemos. E também dependemos do estágio evolutivo que nos encontramos. Vamos agora avaliar o que vamos agradecer. No momento que atravessamos no planeta uma pandemia, eu seria capaz de agradecer por ela? O que eu observo? Doenças, falta de capacidade hospitalar, falta de oxigênio?
Poderia agradecer por isso? Desemprego, falta de recursos, fome, agradeceria? Campanhas solidárias, arrecadação e distribuição de alimentos. Assim é mais fácil. Pessoas furando fila da vacina. Seria possível agradecer? Profissionais de saúde dedicados, trabalhando, empenhados. Sim, daria. Essa seria uma situação muito mais fácil de compreender e agradecer. Não sei a sua história, nem você sabe da minha vida. Sabemos, porém, que estamos aqui e que, certamente, todos nós passamos por momentos muito difíceis, mas sobrevivemos e estamos aqui juntos. O primeiro sentimento proporcionado pelo Evangelho é o sentimento de gratidão ao Criador de nossas vidas, Deus, o Senhor da vida. Ainda na questão 535 do O Livro dos Espíritos, observamos o questionamento. Quando algo venturoso se sucede, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Essa é a questão apresentada por Kardec. E a resposta dos espíritos: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, agradecei aos bons espíritos que foram agentes de sua vontade. Uma proposta. Somemos todas as dádivas que recebemos. Não sabemos fazer contas das dádivas, não é verdade? As coisas boas nós não costumamos registrar, só registramos as tragédias. Haroldo Dutra nos conta uma história de uma senhora de 60 anos que, numa sessão de terapia, diz que sua mãe lhe disse algo um dia que a deixou traumatizada e aos 60 anos ainda se sentia abalada com isso. A terapeuta questionou: quantas vezes sua mãe amamentou você? Isso eu não sei. Quantas vezes sua mãe lhe fez carinho? Isso eu não sei. Você conviveu 60 anos com sua mãe e a única coisa que se lembra é de uma frase que ela disse, frase essa que lhe magoou. Nós, amigos, não temos dificuldade em registrar momentos difíceis, mas temos dificuldades em registrar todas as dádivas que recebemos. E por isso deixamos brotar no solo do nosso coração o sentimento de ingratidão. Voltamos ao nosso questionamento inicial. É possível dar graças por tudo? Porque temos momentos em que não achamos graça em nada. Quando estamos sofrendo, ninguém acha motivo para agradecer a Deus. Mas Paulo nos faz uma proposta: em tudo dai graças. Primeiro, dando prosseguimento a essa proposta de Paulo, vamos entender a nossa relação com Deus. E, para tanto, usaremos a João em 4,8, que nos diz: quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, diz ele. Dentre muitas características de Deus, João ressalta o amor. Deus é amor. A partir daí, raciocinemos. Se Deus é amor, nada, absolutamente nada que ele faça, não tem outro objetivo senão o objetivo amoroso. Tudo que nos acontece segue esse propósito amoroso de Deus. Qualquer evento vai desembocar em uma atitude amorosa. Mesmo a dor se apresenta como um recurso didático pelo amor que Deus tem por nós. Para a dor, cumpre o papel, o objetivo de nos fazer acordar. A dor
é uma ótima professora. Ela cobra caro, mas ensina bem. Devemos ter em mente que Deus tem o objetivo do amor. Sempre encontramos nele o amor que necessitamos. A lei de causa e efeito e a multiplicidade das existências para nós espíritas nos ajuda a entender e a aceitar muitas das dificuldades pelas quais passamos, as quais algumas vezes encontram justificativas em outras vidas, em uma vida anterior. A lei de ação e reação é muito mais fácil ser compreendida na existência atual. Se dermos um soco em uma parede, imediatamente sentiremos a dor que isso nos causa. Se atirarmos uma bolinha de ping-pong contra a parede, ela voltará. Se temos um exemplo de um jovem de 16 anos que precisa decidir pela continuidade ou não dos estudos, optando por não estudar, daqui a 10 anos, quais serão as suas possibilidades de trabalho? Conseguimos avaliar? Apesar de querer mais, ele não vai ter. Mas qual é a tendência das pessoas? Elas se sentem responsáveis pelas situações que vivem? Não. Geralmente, nós não nos sentimos responsáveis. Nós nos sentimos injustiçados. Apontamos os outros como privilegiados. Dizemos que os outros foram beneficiados por um padrinho, um protetor. Dizemos às vezes, meus pais não me amavam. Sempre colocamos no outro a justificativa pela nossa situação atual. Se em 10 anos esquecemos o que fazemos, imagine então aquilo que fizemos em outras vidas. Voltemos então à proposta de Paulo. Paulo escreve em uma carta aos Tessalonicenses, em 5,18, que diz: Deem graças por todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês, em Jesus Cristo. Quem era Paulo? Paulo possuía as competências necessárias para difundir o Evangelho fora da Judéia. Falava diversas línguas, conhecia a cultura de diversos povos, era proativo. Em resumo, reunia as competências necessárias para cuidar do Evangelho de Jesus, a expansão do cristianismo fora do seu berço natal. Foi por isso que Jesus o procura e dá a ele essa tarefa. E a esse convite, Paulo simplesmente responde: o que quer que eu faça? Paulo foi um missionário muito ativo. Graças a ele, a mensagem do Cristo se difundiu para além da Judéia, chegando até o centro do Império Romano. Chegava nas cidades e se reunia nas sinagogas e ali anunciava a Boa Nova. Muitas pessoas participavam da comunidade cristã nas cidades por onde ele, o apóstolo, passava. As comunidades fundadas por Paulo podem ser enumeradas, acompanhando suas viagens, conforme está narrado por Lucas em Atos dos Apóstolos. É claro que nem em todas as cidades ele foi bem acolhido. Foi recebido de forma entusiasmada e sua pregação foi aceita. Em muitas isso não ocorreu. As comunidades mais importantes são aquelas às quais Paulo dirigiu suas cartas. Citamos aqui como exemplo Corinto, Éfeso, Tessalônica, Filipe. Paulo teve 3 grandes viagens missionárias para proclamar a mensagem do Cristo na Ásia Menor, no sul da Europa, no norte da África. O apóstolo Paulo era originalmente um líder judeu, bastante educado,
chamado Saulo. Por ter atuado logo após a morte da ressurreição e ressurreição de Cristo, ele fez o seu melhor para acabar com a igreja cristã. Ele perseguia os cristãos. Ele até participou da execução de Estevão, personagem famoso no romance espírita Paulo e Estevão. A caminho de Damasco, para localizar e prender mais cristãos, Paulo encontrou Jesus. Lembrando aqui que o episódio ocorreu após a crucificação de Jesus. Após essa experiência na estrada de Damasco, ele aproxima-se de Barnabé e ambos começaram a trabalhar juntos. A cidade de Antioquia é um lugar que acolheu os primeiros cristãos. E hoje essa cidade já conta com mais de 2.300 anos. Em uma época em que os cristãos eram muito reprimidos e fugiram de Jerusalém para se abrigar naquela cidade. Nas encostas de uma montanha fica o local mais famoso, considerado o berço do cristianismo. Era uma simples caverna. Os que queriam seguir os ensinamentos de Jesus se reuniam lá para rezar. O cristianismo parte dessa cidade para o mundo. Paulo, partindo desta cidade, começou a viajar, disseminar o cristianismo por onde passava. Em 3 grandes viagens missionárias, como já citamos, cada uma com vários anos de duração, Paulo compartilhou todo o Evangelho de Jesus em cidades costeiras e nas cidades de rota comercial. Para mantê-las dentro da diretriz, a sua orientação, que era a orientação inicial, Paulo se comunicava com elas através de cartas. Mas na época não havia correios como hoje, tudo era feito no lombo de animais. A missão de Paulo foi sempre moldada à medida em que Paulo mostrava suas competências e que ele as desenvolvia. A partir daí, destacamos então a carta aos Tessalonicenses, a qual já citamos, que diz: "Deem graças a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês." Mas para entendermos as dificuldades da aplicação desse ensinamento, vamos observar o famoso incêndio do edifício Joelma, história retratada em filme com base na psicografia de Chico Xavier. Como é comum em acidentes, vocês já devem ter notado, alguém sempre perde o horário. Por quê? O pneu furou, o trânsito, o despertador, um motivo qualquer que faz com que as pessoas não estejam naquele local, naquele momento. É uma justificativa comum. Foi Deus que não me deixou que estivesse lá. Foi Deus que não deixou que ele embarcasse no ônibus, no avião, que não entrasse no prédio. Mas meu pai estava lá, meu filho, minha mãe. Quem permitiu então que ele entrasse? Deus deixou? Vemos como não é simples dar graças em qualquer situação. A pergunta: por que comigo? Retomando os ensinamentos de Paulo, ele nos explica em sua carta: dai graças em todas as situações, examinai tudo e retenha o bem. Para tanto, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que saber também que existem pessoas equivocadas e capazes de me ferir, que existem pessoas que me amam, pessoas mais elevadas. E em resposta a Kardec, os espíritos afirmam: a humanidade sempre avança, mas às vezes há necessidade que o mal se exalte
para que o homem sinta a necessidade do bem, das reformas, para que a humanidade avance. Às vezes a espiritualidade interfere para que a humanidade progrida, é claro. Nesse momento, a lei de progresso opera e deixamos de ter direito à escolha. Passamos a ter que fazer o que deve ser feito. Entramos, então, na fase das consequências. Devemos observar tudo e reter o melhor, recomenda ele. Propomos agora que façamos um exercício. Quantas pessoas você antipatiza e levemente odeia? Conte nos seus dedos. E se contrapondo, quantas pessoas você simpatiza e levemente ama? Conte novamente usando as mãos. Vejamos. A primeira lista não passa de 10, tenho certeza. E a segunda é imensa. Muitas pessoas. Você encontrou muitas pessoas queridas. Tem muito mais gente que você ama. Por que você dá tanta atenção às pessoas que você não gosta, às situações que não lhe agradam? É sobre isso que Paulo fala. Retenha em sua mente as pessoas que você ama. Retenha as situações agradáveis. Converse com pessoas boas. Troque experiências com pessoas boas. Você deve estar pensando, e as demais? E as outras? Certamente, você também conviverá com momentos desagradáveis. Porém, tire a ênfase dessas situações. Tire a ênfase dessas pessoas. Faça uso do seu livre-arbítrio. É uma escolha pessoal. E Paulo continua ainda em sua carta. E abstenha de toda a aparência do mal. Então, eu examino tudo, retenho o bem, mas o mal é aparente? Na doutrina espírita, o mal é fruto da ignorância. Isso é expresso em uma questão do Livro dos Espíritos. O posicionamento do Espiritismo sobre o tema já era defendido por Sócrates há 400 anos antes de Cristo. Para Sócrates, os atos errados são consequência da própria ignorância. E o mal é a ausência do bem, é o não bem. Fato é que nós evoluímos para a verdade através de nossos próprios erros. O conflito não é entre o bem e o mal, é entre o conhecimento e a ignorância. Paulo nos chama a atenção. O mal é aparente, assim como a sombra da minha mão. Não existe somente ela existe somente devido à barreira imposta à luz. Porque a luz, se existente em todos os lados, não haverá sombra. É isso que Paulo está nos dizendo. O mal é aparente, o mal não existe. A sombra existe. Ou é a falta da luz? E o ódio existe ou é a falta do perdão? Em essência, só existe o bem, e em aparência e temporariamente existe o mal. É minha escolha aquilo que vou dar ênfase, ressalta o Paulo, se ao mal temporário ou ao bem que existe ao meu redor. Eu também vou escolher nas relações em que tenho com as pessoas, o tipo de troca que eu vou ter. Tenho dentro de mim um lobo e um cordeiro. Qual sobreviverá? Naturalmente, aquele que eu alimentar. O seu próximo é tal qual você. Nele, você também poderá alimentar o que quiser. O cordeiro ou o lobo. E diante daquele que lhe ofende e machuca, veja que existe um anjo em potencial. Mas não o carregue para casa.
em suas lembranças, porque em sua casa escolha ficar com aqueles que amam e com o bem que eles lhe fizeram. Vede tudo, diz Paulo, mas retenha o que é bom. Esse é o sentimento que Paulo nos provoca a escolher. Os noticiários apresentam assaltos, sequestros, assassinatos, mas também existem atos solidários, pessoas que distribuem alimentos, apoiam moradores de rua, cantam em hospitais, mas nós escolhemos o que vamos dar ênfase. Você decide. Vede tudo, mas retenha o que é bom. Mas é possível darmos graças por tudo? Reconheçamos, é difícil. Mas o aprendizado é um processo contínuo, sem fim. Reconheçamos nossas limitações, nossas dificuldades, mas sigamos em frente. Essa é a meta. E o que vamos agradecer? A pandemia que atravessamos no mundo? Talvez seja difícil. Doenças, falta de capacidade hospitalar, falta de oxigênio. O desemprego, a falta de recursos, a fome. Mas existem campanhas solidárias, arrecadação, distribuição, o reconhecimento do próximo. Isso é fácil agradecer. Existem pessoas furando fila da vacinação. Lamentável, mas existem profissionais dedicados que colocam sua vida em risco em prol daqueles que estão necessitando da sua profissão. A isso eu agradeço. Quando li o livro Renúncia, Psicografia de Chico Xavier, uma frase me marcou, da personagem Alcione. O que Deus espera de mim, colocando-me nessa situação? Essa frase retive comigo para o resto da vida. E finalizando, lembramos que Deus nos conceda a serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar, a coragem necessária para que mudemos aquilo que nós podemos e devemos fazer. E ainda a sabedoria para discernir entre as duas coisas. Agradecemos a atenção de todos que nos acompanharam. E em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Muito obrigado.